Partindo da perspectiva de que a mídia não é democrática e que a democratização é urgente, por quê? Quando a gente vê a imagem que constroem dos jovens, das mulheres, do negro, das negras, é muito difícil que essas pessoas tenham possibilidade de resposta, de falar a respeito do cotidiano delas. E é aí que eu acho que os coletivos são a maior potência, porque eles já estão fazendo isso sem serem reconhecidos por ninguém. Muito pelo contrário, a mídia e as instituições criminalizam as práticas da juventude. E ainda assim a gente resiste. E falar disso no Espírito Santo, por exemplo, que lidera os índices de extermínio da juventude negra e homicídio de mulheres, é falar que a gente está resistindo, que essa articulação em rede ela é uma tática para a gente. A gente não vai estar na mídia falando sobre isso. Essa informação não vai chegar na casa das pessoas pela televisão. Pela televisão, eles vão entender que jovem não está muito interessado em construir, que a juventude está roubando, está matando, redução da maioridade penal. E quando a gente constrói as coisas na comunidade, a gente não vai falar através dessa grande mídia, a gente vai utilizar as redes sociais para falar sobre isso. E nós vamos compartilhar, porque a gente já compartilha o pensamento um do outro. Quando alguém produz um conteúdo sobre isso e fala, fulano, eu produzi esse texto, você pode dar uma força? E às vezes não precisa nem falar, porque esse reconhecimento já está tão orgânico que alguém se posiciona e automaticamente a galera já está compartilhando, porque é disso que se trata. Além de militar cotidianamente, sofrer opressão cotidianamente, a gente está produzindo conteúdo sobre isso. E é essa produção que a gente tem que visibilizar, é evidenciar que a menina que faz grafite e mora num bairro de periferia, ela tem uma ideia para falar, ela vai falar sobre o trabalho dela e sobre a vivência dela. E aí é isso que é importante, a gente usa as redes para isso, assim, para evidenciar que esses sujeitos têm voz e podem falar por eles mesmos. Nada do que a gente faz está descolado das nossas experiências individuais. E aí essas experiências individuais, elas são construídas a partir das vivências que a gente tem. Então se a gente está numa escola que a educação ou os processos criativos são passados para a gente como algo dentro de caixinhas ou limitados, a gente vai ter, a nossa tendência é não extrapolar essas regras, né? E aí quando a gente fala de educação, de cultura, é possibilitar que as pessoas possam praticar de forma diferente, que experienciem, errem, aprendam com os próprios erros. E aí eu acho que é nessas vivências que a gente tem a possibilidade de praticar diferente, né? Tipo as redes. E aí, dizer para as pessoas que você acredita no trabalho delas é algo mobilizador. Quando você entra num espaço para aprender e aquele espaço te possibilita, encara a aprendizagem como uma troca, como um diálogo, isso é mobilizador. Todo mundo tem algo para compartilhar. Só que dificilmente existem espaços em que as pessoas podem falar sobre isso. Às vezes a gente vai para um curso e a gente só ouve o cara falando. Só que, na verdade, se a gente pudesse compartilhar todas as experiências, o porquê de estarmos ali, o ambiente seria outro. Acho que esse é o maior fator mobilizador. Quando você circula para os territórios e ouve o que as pessoas têm a dizer e não só fala a respeito da sua experiência, você está ouvindo e está falando. Existe uma troca aí. Essa é a mobilização. E é o sujeito se entender como parte disso também. A minha experiência individual ela é muito importante, mas eu só vou construir algo coletivamente, vou poder mobilizar mais pessoas se eu conseguir ouvir o que todas essas pessoas estão falando. Então, esses processos de mobilização, para mim, eles são muito democráticos, assim, partindo desse pressuposto democrático. Como eu quero uma sociedade mais igual se eu não estou parando para ouvir o que as pessoas estão dizendo? Uma coisa não vai estar descolada da outra. O meu discurso não vai estar distante da minha prática. Então, se a perspectiva é de crescimento social de todos, então vamos deixar todo mundo construir. A gente ouve todo mundo, fala também, e a partir daí a gente constrói. Eu acho que essa é a maior motivação, assim, perceber que todos os espaços são construídos por todos nós.